Boa noite, galera. Hoje aqui com o grande Marcelo. Obrigado aí, Távora, por Eu dar que um pouquinho aí agradeço. do seu tempo, ajudar a galera. O cara tá em Angra, acabou de sair da praia, deve estar de bermuda ali, com certeza. Mas o que importa é o Não, conteúdo que, que tá ali tô com skin marqueteiro, né? Calça, blusa preta, calça branca e tênis branco. É o skin clássico esse do marqueteiro. é o clássico, né? E ele vai falar um pouquinho hoje como utilizar dados, né, para ser mais assertivo aí no nosso negócio. A gente fala bastante disso. E o Marcelo é um cara que está no mercado há muitos anos. Sei se você vai lembrar, mas eu fui na sua casa muitos anos atrás, com uns cansados. Há muitos anos Lembro? atrás mesmo, tipo 17, 18, um negócio desse. É isso. Foi um negócio Então, desse. é um cara que Deve está ter no sido mercado. 18. Eu tava Acho que começando a produzir conteúdo. foi isso. Foi perto do Fire, foi um dia antes, um dia depois, alguma coisa assim, eu acho. Mas, É um enfim, negócio. já está nessa batalha aí do digital há muito tempo, né? Eu digo assim, o teste do tempo no mercado é cruel, né? Tipo, eu conheço muita gente daquela época que, enfim, hoje não está mais aqui trabalhando com o mercado, e acho que o Marcelo é um desses caras que tem consistência, tem crescido, acompanha a história dele, como todo mundo tem altos e baixos, e eu acho que o que faz um empreendedor é quando a gente pega o baixo e transforma no alto, né? Então, todo mundo passa por isso. E traz muita casca. Eu acho que essa questão de utilizar os dados para ter resultado, acho que vem muito desse aprendizado, né? Então, Sim. obrigado aí, Marcelão, manda bala, que é todo seu. Valeu, brigadão. Então é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. É, você já tá vendo? Cara, como eu tô com uma tela só avisando que eu não vou colocar aquele compartilhamento de slide, eu vou aqui no Canva porque eu não consigo ver qual que é o próximo e tal, então vai no modo mais tranquilão. E tem até algumas outras telas que dá para eu mostrar aqui que são bem legais. Só fechar o WhatsApp para não ficar incomodando. Mas bora lá. A gente parte da premissa aqui na empresa que qualquer empresa que não está olhando para dados tá deixando dinheiro na mesa, né? Você paga muito caro por não fazer análise de dados. Mas quem que eu sou? Né? Em primeiro lugar, eu sou fundador da VK. A VK hoje ela é uma agência de lançamento e a gente trabalha oferecendo consultoria de dados, implementação de BI para infoprodutores. E esses aqui são alguns dos casos. Oi? Acho que vazou algum áudio. Acho que não foi Ah, nada, Tabra. Não? Acho que saiu algum áudio aqui para mim. Beleza. É, aqui a gente então esses aqui são alguns dos casos, né, que a gente tem de alguns dos clientes nossos. E quando você começa a implementar uma cultura de dados, você consegue converter informação do seu negócio em lucro. E tem uma história muito muito curiosa da Mari Maria. Eu fiz um lançamento da Mari Maria em 2020. Na época ela era a maior influencer de maquiagem do Brasil. Hoje ela é uma das maiores, mas eu acho que a Boca Rosa é a maior. É, E na época o pessoal da Hotmart me ligaram, eu tava chegando no escritório e falaram, cara, acabou de acontecer o lançamento da Mari Maria, quanto que você acha que faturou? Minha primeira pergunta naquele momento foi quem é Mari Maria, né? Como eu não sou muito persona, eu não tinha ideia quem que era influenciadora. Mas me explicaram, falou, cara, é uma influenciadora de maquiagem, ela trabalha ensinando outras mulheres a se maquiarem e ela acabou de lançar um produto. Aí, a primeira coisa que eu perguntei foi o ticket. Aí falaram R$ 300. Falei, tá, e era curso de quê? Automaquiagem. Ou seja, era um curso ensinando as mulheres a se maquiarem para ir para uma balada, para um estágio, para faculdade, enfim. Cara, nessa hora eu peguei, olhei o perfil dela e assim, cara, tanto o Instagram quanto o YouTube eram bem segmentadinhos. Ela ensinava de fato as pessoas a se maquiarem. Nessa hora eu falei, cara, quanto que chute, o chute do lançamento? R$ 300? Na minha cabeça veio, sei lá, umas 20 mil alunas, 6 milhões de reais. Não, foi muito menos que isso. Foi 3 milhões de reais. Não, muito menos que isso. 1 milhão, menos. Falei, sei lá, me fala quanto que foi. A galera falou 120 mil. Falei, putz, 120 mil? Falei, não foi um lançamento, foi uma raça pra cima, né? Ela postou um story com o link direto do checkout, porque com a audiência engajada na época, quase 14 milhões de seguidores, era pra ter gerado isso de venda. Falei, não, cara, 120 mil leads captadas,
com CPL 123, vídeo de venda e o escambau. Eu falei, mano, não tá fazendo muito sentido isso. Não tá fazendo muito sentido. Comecei, eu pedi para olhar o lançamento, pedi para olhar o que estava sendo feito. E assim, o arroz com feijão tava lá, sabe? Os CPLs estavam bem gravados, o conteúdo estava bem gravado. Não tinha nada que eu falasse, cara, foi isso daqui. Nessa época a gente não usava muito a pesquisa de persona. Então eu sugeri para o pessoal que estava executando o lançamento fazer um lançamento meteórico. Lançamento meteórico, oferta direta. O curso tinha sido vendido a 300 reais. Vamos fazer uma oferta ali a 247 ou 227 reais para a gente divulgar um desconto. Coloca essa base quente dentro de grupo do WhatsApp, que a hora que a gente for abrir o carrinho, a gente consegue ter uma visão do porquê que as pessoas não estão comprando. Começamos a fazer organização. Nessa época, a gente abria os grupos do WhatsApp, a gente colocava uma galera para os freelancers para responder os grupos do WhatsApp. Então era uma operação presencial, né? Pré-pandemia, o home office ainda não era uma realidade tão difundida quanto é hoje. Então a gente colocava todo mundo e aquela zona de treinamento e execução de lançamento até que a gente foi abrir o carrinho. E aí numa quinta-feira, né, determinada quinta-feira, a gente abriu os grupos, abriu o carrinho 9 horas da manhã, mandamos uma mensagem de carrinho aberto. Não acontecia nada. Eu peguei meu celular, fiquei olhando lá para o aplicativo da Hotmart na época, esperando aquela chuva de vendas, porque a gente tinha captado 25 mil leads a 60 e poucos centavos cada um e eu já estava achando que eu ia ficar rico, porque a comunicação dos anúncios estava 100% alinhada. Quando deu 9h03 da manhã, 9h04 da manhã, subiu a primeira venda. Eu falei, agora vai vir todas as outras, né? Veio só a primeira e acabou. Tinha de fato caído só uma venda do lançamento. A gente falou, cara, o que que tá rolando? E a gente mandando mensagem no grupo, tentando fazer a recuperação um a um. E ninguém respondia, ninguém mandava mensagem nos grupos, nem nada do tipo. Quando deu 9h40, 9h45, 9h50 da manhã, o grupo começou a movimentar. Algumas perguntas começaram a chegar, alguns áudios começaram a aparecer. Por quê? Porque 9h40 da manhã é a hora que geralmente começa o recreio nas escolas. Ou seja, só tinha criança dentro dos lançamentos. E a hora que a gente começou a ver que a base quente da Mari Maria era toda de criança e que a gente estava oferecendo um curso, fazendo uma oferta de um curso de automaquiagem para ir para balada, para ir para o churrasco, para ir para o estágio, tanto a oferta quanto a persona a oferta e a persona estavam completamente desalinhadas. Então, a gente começou a partir daí a trabalhar com o que a gente chama de lead scoring, que é a gente começar a atribuir uma pontuação das leads baseadas em características e comportamentos que essas leads têm. E para ilustrar um pouco da forma que a gente faz o lead scoring, eu sempre gosto de usar essa analogia do filme Titanic, né? E para todo mundo que nasceu ali na década de 90, acho que todo mundo assistiu o Titanic, ou pelo menos conhece a história. Então eu vou te mostrar o que que o Titanic e o seu negócio digital têm em comum. E eu não estou falando que eles vão afundar. Mas para isso é muito importante recapitular a, um pouco da história, né? O Titanic era um navio que saiu da Inglaterra, fez uma parada na França, uma parada na Irlanda, antes de cruzar o Atlântico em direção aos Estados Unidos, né, em 1912. Isso aqui é uma informação muito relevante. Ele saiu da Irlanda antes de cruzar o Atlântico, depois do último porto que ele parou, com 325 passageiros na primeira classe, 281 passageiros na segunda classe, 706 na terceira classe e 885 membros na tripulação. E aí, no dia 12 de abril, ele saiu em direção a Nova York, lá de Queenstown, na Irlanda. E no dia 14 de abril, às 23h40 da noite, ele bateu no iceberg. No dia seguinte, das 2.224 pessoas que estavam a bordo, só 710 sobreviveram. E aí, para quem viu o filme, lembra daquela época daquele momento que tava aquele desespero, a galera tentando entrar no bote, provavelmente vocês conseguem imaginar qual que é o perfil das pessoas que sobreviveram.
Geralmente eu pergunto isso, e o chute da galera é primeira classe, mulheres e crianças. Então eu começo primeiro trazendo algumas estatísticas, que é a taxa de sobrevivência por renda. Quanto que as pessoas que estavam em cada uma das classes, que isso é uma forma da gente mensurar a renda, sobreviveu a esse acidente. Então, da primeira classe, a gente tem 62,5% de taxa de sobrevivência. Da segunda classe, 41,4%. Da terceira classe, 25,5%. E da tripulação, 23%. Então, na hora que a gente começa a olhar para isso, a gente consegue perceber que, de fato, as pessoas que tinham uma renda mais alta, que estavam na primeira classe, elas provavelmente tiveram uma oportunidade maior de entrar dentro de um bote salva-vidas. Então tá. Lembrando que o principal chute, né, a principal é, hipótese que vem na cabeça das pessoas, que quem sobreviveu mais foi os passageiros da primeira classe e mulheres, quanto que vocês imaginam que não foi a taxa de sobrevivência de homem na terceira classe? Ou seja, homens com uma renda mais baixa. Foi de 16,2%. Então, dos 462 homens que estavam a bordo, só 75 sobreviveram. Ou seja, quase um a cada seis. Então, a cada seis homens que estavam na terceira classe, cinco não sobreviveram. Mas e mulher de primeira classe? Essa taxa vai para 97,2. Ou seja, das 144 mulheres que estavam a bordo, só quatro morreram. E detalhe, essas quatro mulheres que não sobreviveram ao acidente, elas quiseram ficar no navio. Três para ficar com os maridos. Então elas quiseram acompanhar os maridos não queriam entrar nos botes, ou não tinha mais lugar nos botes. Elas quiseram acompanhar. E uma não quis abandonar os cachorros. Então, se elas quisessem, essas mulheres, pela documentação que existe, elas poderiam ainda ter sido salvas. E aí a gente começa a trabalhar aqui agora com o que eu chamo do lead scoring do Titanic, que é a gente sabe, olhando para essa tabela, que mulheres sobreviveram mais do que homem e primeira classe sobreviveu mais do que terceira classe. Só que a hora que a gente começa a combinar essas informações, a gente começa a ver que, de fato, as mulheres, quando a gente combina essas duas informações, a gente consegue ver de fato que existe características que combinadas trazem uma probabilidade, um percentual maior de sobrevivência desse acidente. Mas e o que que isso tem a ver com o lançamento? O que que isso tem a ver com o negócio digital? Previsibilidade de resultado. Porque traçar um perfil de sobrevivente, traçar essas características desse perfil de sobrevivente do Titanic é exatamente a mesma coisa que traçar um perfil de compra. Isso em termos práticos, quando a gente vai olhar na prática, a gente consegue ver isso daqui. Isso aqui é um exemplo de uma Black Friday que a gente trabalhou, a gente fez toda análise de dados, o lead scoring do negócio. E a gente divide hoje esse lead scoring que a gente faz baseado em machine learning, em inteligência de dados, a gente dá uma pontuação para as leads que vão de 1 a 100. E a gente divide elas em quatro faixas. Pontuação de 1 a 25 são leads que a gente chama de desqualificadas, 26 a 50 leads com qualificação baixa, 51 a 75 qualificação média e acima de 75 uma qualificação alta. Esse lançamento aqui, ele já deve estar, né, no momento que eu tirei esse print, que foi na semana passada, ele estava em 10 milhões de reais, ele já deve estar chegando na casa dos 12, com menos de 800 mil de faturamento em tráfego. E uma das características que a gente começa a olhar, por exemplo, que faz com que esse lead scoring seja tão relevante, isso aqui é um exemplo muito claro, a conversão de clientes e a conversão de não clientes. Então, uma das formas muito simples que a gente tem para entender quem tem maior probabilidade de conversão, por exemplo, aqui nesse caso a Black Friday, daqueles 10 milhões ali que eu mostrei, mais de 7 vieram da base de alunos, alunos que se inscreveram para receber essa oferta, e 2,8 vieram de não clientes. Então, isso por si só já é uma forma da gente criar uma classificação dessas leads. A gente consegue ver que quem tem uma determinada característica, ou seja, alunos, tem uma possibilidade maior de conversão do que quem não é aluno. E como que a gente trabalha nessa forma de fazer lead scoring?
né? A gente tem um algoritmo que a gente faz isso para os nossos clientes, mas a gente, então, baseado na pesquisa de persona, baseado nas informações que a gente tem dessas leads, a gente vai atribuindo um determinado coeficiente para a gente saber quais são as características e as correlações negativas de compra e as correlações positivas de compra. Então, por exemplo, aqui à esquerda estão as correlações negativas, ou seja, aquelas características que quando aquela pessoa tem, ela tem uma probabilidade mais alta de não comprar. A maior, a mais relevante desse, desse projeto específico é a idade de até 24 anos. Então, olhando para o histórico, olhando para todos os lançamentos que eles têm, olhando para a base de alunos, as pessoas que têm até 24 anos, elas não compram. E isso ainda isola outros fatores, que é a questão da renda, a questão, a questão da renda, a questão de indicação, outros elementos que podem ser relevantes. Só que se a gente for olhar para cá, qual que é a principal correlação de compra? É quem veio de indicação. Então, aquela lead que veio de indicação, ela tem uma correlação positiva de compra. Mas repara que, às vezes, 24 anos é tão ruim no geral que mesmo alguém novo, de 22, 21, 20 anos de idade, chegando no lançamento com renda alta, a probabilidade de não conversão tende a ser alta também. Então, veio de indicação, as pessoas que chegaram por indicação são as que têm a maior pontuação positiva e a renda entre 13 e 19 mil, a segunda maior pontuação positiva. E aí, como que é feito esse lead score? Uma soma, né? Uma ponderação desses coeficientes que a gente estabelece. Então, baseado nas características que aquela pessoa tem, todas as características que ela responde na pesquisa de persona, a gente consegue atribuir essa pontuação. Mas e aí o que que eu gosto de falar? Que quando você compra uma lead errada, você paga o preço de não analisar os seus dados. Porque se quando eu estou fazendo aquela compra de lead, eu consigo fazer aquela análise de dados, a gente consegue hoje atribuir um evento de conversão no tráfego pago só para leads que tem uma característica X, que ganha, que tem uma pontuação acima de 51. Eu consigo trabalhar com toda a otimização para aquelas pessoas que de fato vão comprar. E aí eu começo a parar de olhar pura e simplesmente para a, o custo por lead, e eu começo a olhar o meu custo por lead qualificado, o meu custo por MQL do lançamento. Só que como que você faz para entender quem são essas leads? Como é que você faz para garantir que você vai ter essa resposta? Pesquisa de persona. A principal ferramenta que a gente tem hoje num lançamento, num negócio digital, que vai mostrar para a gente quem são as pessoas qualificadas ou não, é quando a gente faz pesquisa de persona. Só que a grande treta é que pesquisa de persona é um troço chato de fazer. A pesquisa de persona não é uma coisa que é tão, tipo assim, ninguém gosta, tipo assim, eu tô aqui à toa, alguém me manda uma pesquisa para eu responder. Você só tá empenhado definitivamente em responder uma pesquisa quando ou você tá muito puto ou você tá muito feliz. Geralmente, mais quando você tá muito puto e você quer meter o pau em alguém. Só que quando a pessoa acabou de se cadastrar no lançamento, especialmente lead fria, a chance dessa pessoa não estar engajada, ela tende a ser muito mais alta do que uma lead quente ou até mesmo um cliente. Então, quando você não oferece uma recompensa, quando você pede essa pesquisa de persona no momento errado, a chance dessa pessoa responder é baixa. Então, em lançamentos anteriores, não era incomum a gente lutar e se matar para a gente tentar ter 15% de pesquisa de persona. Agora, a gente começou a trazer uma nova forma e que em alguns lançamentos a gente chegou a ter 70% de taxa de resposta, inclusive de lead fria. Então, uma das formas que eu vou trazer aqui agora para vocês é como que a gente conseguiu sair de uma taxa de 10% de um lançamento para mais de 66% no lançamento seguinte. Detalhe, o tamanho da base era extremamente parecido, tá? Era lançamento com 70, 80 mil leads. São duas coisas extremamente simples. Extremamente simples. Usar um formulário na página de obrigado. Então, assim que a pessoa
se cadastra no lançamento, ela tem um formulário com a pesquisa de persona ali na página de obrigado e uma mensagem de confirmação de inscrição usando a API oficial de WhatsApp. O que que como que é a API oficial de WhatsApp? Tem muita gente que ainda não usa. A ferramenta, ela é uma forma que a própria Meta criou para a gente conseguir fazer disparos em massa para leads ou para nossa base de clientes. É, então, vocês querem que eu vá respondendo aqui o Zoom agora ou respondo no final? Como é que vocês preferem que eu faça o chat? Como você achar melhor, meu velho. Acho que eu vou respondendo aqui então. É, Vocês tiraram muito gap de cadastro quem respondeu a pesquisa? Nesse último foi isso daqui, ó, 66% de taxa. Então, a cada três pessoas, duas responderam. E aí é justamente isso que eu vou mostrar, como que a gente aumentou essa taxa de resposta. É que quando eu tô. Desculpa te interromper, é o que que tá Pode interromper. acontecendo aqui? É, a gente tá percebendo que como esse Forms é do Active, né? São os dois Forms, não sei se você usa do Active, mas a gente está usando o Forms da página de captura é vinculado ao Active e o de Obrigado também. E aí, quando a gente está percebendo que pelo volume de entrada, a gente está tendo um gap de mais respostas na pesquisa do que cadastrados. E aí eu queria entender se você identificou isso também ou se não aconteceu com você. Não. Como é que tá a sua configuração na Active? Você está usando o Elementor? Ou o formulário do Não, próprio Active? formulário nativo. A gente colocou e a gente começou a ver uma. Primeiro a gente começou a ter uma taxa de 88%, não de 66%. A gente falou, tem alguma coisa errada. E quando a gente foi ver, tinha menos pessoas, leads, né, com a tag de cadastrados e mais pessoas com a tag de quem respondeu a pesquisa. A gente foi identificando, a gente começou a acompanhar real time ali no preenchimento da planilha do Active. E aí um lead entrava como cadastrado e respondeu a pesquisa. De repente, ele não entrava como cadastrado e entrava como respondeu a pesquisa. Então tá tendo meio que um delay no Forms do Active, assim, eu não sei se é por causa do volume, né? Uma captação de mais de 500 mil leads. E aí tava com esse delay, não sei se vocês enfrentaram isso também. A gente está fazendo um lançamento agora que está com 200 mil leads, a gente não teve essa treta, não. Mas a gente usa o form do Elementor. Então pode ser isso, então. A gente usa o form do Elementor, vinculado ao Active. E aí lá no Elementor a gente coloca aqueles campos personalizados. Dentro da pesquisa, dentro da pesquisa na página de obrigado, a gente coloca aqueles campos personalizados e aí a pessoa recebe uma tag, a tag da página de captura, e depois ela recebe a tag da pesquisa de persona. E Mas assim, a tag sumia do Active depois do cadastrado? É como se o lead entrasse e ele entrasse só como respondeu a pesquisa. Ele, inclusive, nem entrava na automação de boas-vindas, tipo, ele não recebia o e-mail de confirmação de inscrição. Uma coisa Não, bem então isso bizarra, assim. é algum bug do próprio Active, É, imagino. Vocês estão usando planilha para essas leads todas? sim. No, Essa planilha deve travar demais. A gente faz algumas coisas aqui, coloca alguns randomizadores para dividir a requisição no Sheets, né? Mas é Uhum. bem pesado. É o que a gente faz aqui. Provavelmente, Lucas, deve ser erro de configuração mesmo, mas a gente olhou aqui, enfim, o time de TI identificou que é um gap de 2 segundos que o Active demora para enviar a tag de cadastrados do primeiro Forms, ele entra como se ele tivesse respondido só o segundo Forms. Que loucura, né? A gente não passou por isso, não. Mas quando a gente tem um volume muito grande de dados desse, a gente também coloca tudo dentro de bancos de dados, né? Que aí fica mais fácil de trabalhar com esse volume de dados. E aí, com esse banco de dados, a gente roda programação em Python para fazer o lead scoring. Mas beleza. O que que é a API oficial? A API oficial é uma forma da gente fazer um disparo em volume alto, para para nossa base de leads, para os nossos potenciais clientes. Ele tem uma forma diferente de precificação. Existem basicamente dois tipos de mensagens ativas e mensagens receptivas. As mensagens ativas são aquelas que a gente envia
e que a Meta, né, o WhatsApp, cobra para que isso seja enviado, e a mensagem de serviço é gratuita. Então, hoje, você usando a API oficial, seus clientes te mandarem mensagem, ele é de graça. E qual que é um dos grandes desafios da API oficial? Se você olhar a questão de precificação, a mensagem de utilidade, ela custa quase um oitavo da mensagem de marketing. Então, a mensagem de autenticação é aquela de autenticação de dois fatores, que é quem trabalha com marketing, né, quem trabalha com comercial, geralmente não usa. O grande desafio é você fazer com que as mensagens de marketing sejam aprovadas como mensagens de utilidade. Mas eu vou falar isso mais um pouquinho para frente. Mas como é que a gente faz essa pesquisa no Elementor? Coloca lá na página de obrigado as pesquisas, as perguntas que são relevantes para a gente faz uma oferta. Então, nesse caso, responda esse questionário de menos de 3 minutos para ter acesso a um manual personalizado de perda de barriga que vão te enviar após o preenchimento. Ou seja, assim que a pessoa preencher o formulário, ela vai receber o que a gente promete para ela, que é o formulário de perda de barriga. Só que aí o que que acontece? Quando essa pessoa recebe essa tag, né, ela cai dentro desse fluxo, ela acabou de se inscrever, a gente tem um fluxo dividido dentro do Active Campaign. E o que que a gente faz, né, depois de 10 minutos? A gente cria uma condicional. Se essa pessoa tem uma tag de responder a pesquisa de persona, ou se ela não tem uma tag de quem respondeu a pesquisa de persona. E a gente coloca ela num fluxo diferente de automação. E o que que vai mudar nesse fluxo? Principalmente a mensagem de boas-vindas que a gente manda no WhatsApp. Quem não está mandando mensagem de boas-vindas para quem se cadastra num lançamento é, no WhatsApp usando a API oficial é maluco. É maluco. Você tem que usar. E aí, qual que é a diferença do fluxo? Essa primeira mensagem, para quem acabou de se cadastrar, a gente manda para todo mundo. Né? A gente manda para quem respondeu a pesquisa de persona e para quem não respondeu. Que é EI, nome, o nome do expert aqui, sua inscrição para o nome do seu lançamento está confirmado. Posso te mandar algumas informações importantes por aqui? E aí depois, nesse caso, para quem já respondeu a pesquisa de persona, a gente manda uma mensagem focada no, no, no que ela respondeu, uma comunicação segmentada do que ela respondeu na pesquisa de persona. E para quem não respondeu a pesquisa de persona, apesar dessa mensagem de boas-vindas ser igual, a gente já percebe uma pequena diferença. O volume de interação e o volume de engajamento, ele é menor, né? As pessoas interagem menos com quem clicou, e ao invés de eu lhe mandar aquele manual personalizado da perda de barriga, o que eu vou fazer nesse caso é mandar a mensagem da pesquisa de persona. Né? Eu vou mandar para ela pedindo para ela responder essa pesquisa de persona. É... Jennifer, vocês usam o primeiro nome da ferramenta ou vocês enviam o campo do Forms de pesquisa para o ManyChat? A gente manda a gente manda para o ManyChat. A gente manda para o ManyChat. A gente pega a informação do Active Campaign e manda para o ManyChat. E aí, se você for olhar aqui, dessas 1.800 pessoas que se cadastraram que estavam dentro desse fluxo, a gente teve uma taxa de clique de 66%. Só que, como ela já abriu, né, ela está dentro da mensagem de 24 horas, ela já está dentro do fluxo, a gente coloca ali um follow-up 15 minutos depois para aquela pessoa que eu já sei que não respondeu a pesquisa de persona já lá no Active, né, lá no Elementor, eu mando um follow-up 15 minutos depois, porque ela não tem a tag de resposta de pesquisa de persona do tipo, você não quer mesmo o manual? Eu vi que você não respondeu o quiz. É só clicar no botão abaixo, responder o quiz e garantir o seu. A gente conseguiu daqueles um terço das leads que não clicou para responder aquela pesquisa de persona, foi recuperado nessa mensagem de follow-up. E aí, só esse modelo de mensagem de boas-vindas a gente tem usado em praticamente todos os lançamentos, a gente só muda as três variáveis, que nesse, por exemplo, de 3.000 leads, a gente conseguiu 82% de CTR, nesse daqui de 55.000 leads, a gente conseguiu mais 78% de CTR, e o modelo de mensagem é exatamente esse que está aqui na tela, só tirar print, copiar e colar. Oi,
nome do lead, expert fulano aqui. Sua inscrição para o nome do lançamento está confirmada. Posso te mandar mais informações sobre sua inscrição por aqui? Selecione uma opção abaixo. E a gente coloca sempre dois botões, que são aqueles quick replies, para a gente conseguir abrir aquela automação baseada em serviço. E a gente coloca um botão para receber mais informações e um botão fake para bloquear. E algumas das boas práticas. Mensagem curta. Então a gente nunca manda um textão nessas primeiras mensagens de boas-vindas, porque isso reduz muito o engajamento, reduz muito a taxa de interação. A gente usa o botão fake para bloquear e evitar denúncias reais. Então, a galera, quando ele clica no sair ou no bloquear, alguma opção que eu mando para ela poder se descadastrar, isso minimiza a chance dela de me denunciar de fato e eu perder o chip, tomar um bloqueio, tomar algum tipo de restrição. E a gente sempre coloca alguns elementos, algumas palavras para a gente tentar aprovar como utility. E tem algumas palavras aqui que a gente usa que facilitam a aprovação de utility que custa um oitavo das mensagens de marketing. Então, isso aqui é uma boa referência para você tentar palavras que geralmente têm cara de mensagem de utility que cobra muito mais barato. Aprovada, agendada, confirmada, processada, enviada, enfim. Vocês podem tirar um print ou pausar a aula, especialmente para quem está vendo o replay, e ver cada uma delas, colocar dentro do seu processo. E as palavras que dificultam a aprovação, que tem muita carinha de marketing, muita carinha de publicidade. Então, óbvio, tem algumas vezes que a gente não consegue fugir, mas essas palavras geralmente dificultam, pioram a aprovação da mensagem de utility, né? E aí você só conseguiria aprovar ela como marketing. E aí uma dicasinha que dentro da própria é, o disclaimer matador, aquele rodapé. A gente tenta aprovar sem o rodapé primeiro, o disclaimer. Quando a gente não consegue, a gente vai para ele. Então, porque o disclaimer também ele aumenta a carinha de mensagem de publicidade, né? Então a gente tenta sempre aprovar sem aquele rodapé. Quando a gente não consegue, aí a gente vai. Mas uma ferramenta que a gente tem usado, né? Eu sei que muita gente que usa a API oficial hoje, usa a ManyChat, aprova os templates para o envio de mensagem pelo próprio ManyChat. Na própria meta, você consegue subir os templates. E ele já te dá um retorno imediato se aquela mensagem vai ser aprovada ou não. Então você pode pegar a copy dentro da sua BM, dentro do seu gerenciador, você já pode subir o template e aqui, a hora que você coloca o seu template para aprovação, imediatamente ele já te dá um retorno. Aí você pode cancelar, editar e ver o que vai ser aprovado. Uma vez que for aprovado, ou o ManyChat já vai importar isso direto da própria meta, ou você só copia, cola aquela mensagem, porque você sabe que ela já foi aprovada, você coloca na sua ferramenta de disparo do WhatsApp, você economiza um belo trabalho. Porque toda vez, por exemplo, no ManyChat, quando a gente vai criar um template, a gente tem que ir lá configurar os botões, aquele negócio todo. Aqui é mais fácil a gente ficar na tentativa e erro. Deleta uma frase, troca uma palavra, é muito mais simples, né? Ele já te avisa se vai ser aprovado ou não. Uma outra coisa que eu tenho usado também, que eventualmente ajuda, é o ChatGPT com esses dois prompts. Primeiro, descreva de forma detalhada as regras de mensagem de utilidade e envio de mensagem usando a API oficial. Consulte a internet se necessário. Ele vai pegar e me explicar de forma detalhada. Eu mando a mensagem, eu pego a mensagem que não está sendo aprovada como utilidade e falo, cara, me dá umas sugestões aí para eu tentar aprovar essa mensagem como utilidade. Algumas vezes ele dá uma bela de uma alucinada, mas algumas outras ele me dá algumas ideias de substituição de palavras, especialmente quando eu uso essas palavras que facilitam a aprovação para ele trazer uma boa sacada. E ainda falando um pouco sobre a API oficial, que eu acho que isso é uma das ferramentas que mais tem trazido resultado para a gente e mais ajudado a gente a coletar dados, é que uma das coisas que a gente reparou, que a gente percebeu, é mensagem de utility que dá pau, mensagem de utility que ela trava. A gente percebeu que a cada, no máximo, 10 mil mensagens de utility que são disparadas dentro de um mesmo template, ela trava. A meta coloca ela em revisão. Ela fala, olha, sua mensagem está em revisão. E aí, o que que isso faz? Isso faz com que a gente tenha um retrabalho de
fazer um novo template, fazer um novo disparo, ter que fazer aquela segmentação de base. Então, o que que a gente tem feito para mensagens de boas-vindas? Randomizador. Se eu vou captar, sei lá, 500 mil leads, e eu sei que historicamente a gente está travando a cada 10, 12, 15 mil mensagens de utility, eu já vou criar um randomizador aqui com, sei lá, 10 variações da mesma mensagem de boas-vindas e todas levam para a mesma automação, porque ao invés de eu colocar 10 mil pessoas nessa daqui, depois 10 mil pessoas numa B, 10 mil numa C, 10 mil numa D, a hora que eu uso esse randomizador dentro do próprio ManyChat, a gente já vai fazendo essa randomização. Você usa a mesma conta para 200 mil leads? Não, por causa do volume de mensagens, volume de template que a gente teria que aprovar. Então, às vezes, eu vou fazendo aos poucos. Eu já deixo umas 5 ou 10 aprovadas, e aí, a hora que elas vão travando, eu vou trocando aqueles templates, mas a automação continua exatamente igual, né? O que eu quero evitar é que a pessoa que acabou de se cadastrar no meu lançamento deixe de receber uma mensagem. É... Ah, não, o mesmo ManyChat, via de regra, não. Ah, não, o para 200 mil leads a gente usa. A gente usa o que a gente tem a contingência. A gente, para 200 mil leads, a gente tem algumas contas de contingência que já tem pelo menos 100 mil disparos aprovados. É... Aí, sobre delay e abertura, ao vivo e abertura de carrinho, eu já vou trazer para você o que a gente faz para esses disparos muito grandes. É... Então, como que a gente trabalha? Na hora de fazer o disparo, na automação, né? Na hora que a gente vai fazer as automações e os disparos de leads, a gente tenta segmentar em lotes de 7 mil até 10 mil leads. Então, sei lá, 42 mil leads eu teria 6 templates até para fazer os broadcasts. Mas como que a gente faz um broadcast para uma base muito grande, né? Para, sei lá, 200 mil leads. Esses envios, eles costumam ser muito demorados. Então, a mensagem de estamos ao vivo, ela costuma ser enviada no dia anterior. Como? A gente vai segmentando essas bases, e aí, menos de 24 horas antes, talvez 23 horas e 59 minutos antes da live, a gente começa, até para te responder aqui, a usar o atraso inteligente. Ou seja, o que que eu faço? Vamos supor que minha live é amanhã. Eu vou fazer um disparo de mensagem hoje, falando: olha, amanhã vai começar o nosso CPL1, tá? Vamos usar uma outra CPL1, a live, enfim, a nossa aula. Você quer receber o link quando a aula começar? A pessoa clica, eu coloco ela dentro de um atraso inteligente. Porque o atraso inteligente, ele não tem problema, como ele já está dentro da categoria de serviço, da automação de serviço, ele não costuma ter um atraso mais do que 2 minutos mesmo para base. Eu nunca testei com 500 mil leads, mas já testei com 140. Não foram as 140 que receberam, mas eu coloquei o atraso inteligente. Das 140, tinha umas 50 e poucas no atraso inteligente, elas receberam tudo no intervalo de 3 minutos. Então a gente começa a fazer o disparo em lote de antecipação, falando que quem quiser receber a mensagem, no momento da live, ela clica e aí ela vai cair numa automação que tem um atraso inteligente. Porque aí a burocracia para esse disparo é muito menor, porque em tese aquilo ali já foi aprovado pela meta. Então, sei lá, se eu fosse fazer um disparo para, fazer na conta aqui, 210 mil leads, eu faria talvez 20 disparos, 30 disparos cadenciado, começando no dia anterior, terminando na manhã seguinte, sempre olhando para a classificação e o meu lead scoring, usando o atraso inteligente. E aí a mensagem de estamos ao vivo, que é uma mensagem de repescagem, que seria outro broadcast que a gente vai fazer, a gente não vai mandar para a base inteira, a gente vai mandar para a base inteira que tem leads qualificadas e que não clicou para a gente reduzir a chance de bloqueio. Mesmo que a gente vá dividir em mais de um mini-chat, a lógica seguiria exatamente a mesma. A gente teve muito menos problema quando a gente começou a trabalhar com essa antecipação. Você já usa alguma coisa nesse sentido, Jennifer? Já aqui Entendi. a gente usa várias contas. A gente tem uma
uma contingência de colocar entre 10 e 25 mil leads por conta do ManyChat. E aí, quando a gente trabalha com esse volume, a gente tem 10, 15 contas de API oficial. E aí a gente separa, vai separando as bases, usa um randomizador para ir trocando as contas de acordo com a captação vai acontecendo. Então, tenho 20 mil leads na C1, 20 mil leads na C2. E aí, com isso, eu manejo bem esse delay, né? Então, Uhum. a gente fica com um delay aqui entre 5 e 7 minutos, é o nosso máximo. Até porque tem muito bônus de tsunami, né? De abertura de carrinhos, 100 primeiro. Então, a gente usa muitas contas. Tá, mas vocês usam o atraso inteligente? A gente usa, só que o que acontece? O atraso inteligente, de qualquer forma, ele vai deixar um delay ali se eu tiver as 500 mil leads em em Ah, todas. sim. Então, e aí, assim, ia ficar, pelo menos pelo bônus de tsunami, ia ficar inviável pra gente. Mas assim, o que que a gente faz? O que que eu faria mesmo nas contas? Porque o que que acontece? Por exemplo, isso aqui foi uma mensagem de antecipação. Isso aqui foi enviado no dia anterior. Amanhã a gente vai falar sobre os riscos isso aqui do mercado financeiro. Essa base não é muito grande. Mas qual que é a vantagem de eu colocar essa galera numa automação para receber a mensagem de ao vivo? Que quando essa pessoa entra nessa automação, além de eu usar o atraso inteligente para fazer o disparo da mensagem de ao vivo, então isso daqui seria uma live às 7 horas da noite, a gente manda a mensagem de ao vivo, eu consigo automatizar uma repescagem com quem já se envolveu. Então, 15 minutos depois, se essa pessoa não clicou no link, eu mando uma outra mensagem do tipo, a live já começou, eu tô te esperando. Eu não sei se vocês fazem isso. Ali no. Só que você tinha uma base de 8 mil e você enviou ao vivo para 1.000. Para você está tudo bem não enviar para a base toda? Não, aí eu tenho a mensagem de repescagem, que isso daqui foi a mensagem que interagiu. E aí, na hora que eu vou fazer um outro broadcast, eu não preciso me preocupar, porque essa galera que interagiu com essa com essa primeira mensagem aqui, ela já tá no atraso inteligente. Eu não quero mandar, ela vai receber de qualquer forma. Só que essa galera ainda vai receber uma repescagem. Entendi, entendi. Ente- O meu único receio era essas 7 mil, né? Que são as remanescentes de quem não interagiu, não recebeu ao vivo. Então, por isso a Que aí, gente ó, faz se você pegar separado. aqui, essa daqui é a antecipação, essa daqui é a Uhum. repescagem para quem não engajou. Boa. Entendeu? Só que Uhum. aí, a galera que já engajou, que provavelmente são leads que estão mais quentes, eu ainda coloco mensagem de repescagem de follow-up para ela. Essa daqui, se você for ver, eu só mandei um link, né? Que o ManyChat nem traquei. Isso aqui foram 600 e poucos, foram 500 e poucos cliques, na verdade. A gente olhou pelo Bitly. Mas eu consigo minimizar o delay que eu vou ter na hora do estamos ao vivo, porque eu reduzi minha base. Eu sei que já tem uma galera que está garantida ali no meu atraso inteligente, e isso coloca até a minha conta de API oficial reduz o risco de bloqueio, né? De você reduzir ali o score para você ir para um médio, porque você está forçando menos a barra. Boa. E aí tem outra coisa, né? Outro elemento de trabalhar com antecipação, que aumenta o score, é a pessoa ter opção de saída, né? Então, isso daqui, 60 pessoas a menos que já não queriam receber, eu já tirei ela da minha base. Mas enfim, hoje se você não faz o lead scoring, né? Se você não está trabalhando com o lead scoring, até que quem tiver interesse, eu tenho gravado um monte de aula de API oficial no meu canal do YouTube, tem umas 16 ou 17 aulas lá mostrando um pouco da estrutura que a gente está usando. Mas hoje, se você não está fazendo lead scoring para conseguir trabalhar melhor, uma classificação das suas leads, analisar os seus dados, analisar os dados de quem compra, não organiza os seus leads por essa classificação e não otimiza o seu negócio para focar em quem compra, você corre muito mais risco com a API oficial, você corre muito mais riscos com tráfego, você corre muito mais risco de não bater a sua meta de lucro. Por isso que eu falo que quem não está olhando para dados já está pagando o preço, já está ganhando menos dinheiro do que poderia. É isso. Muito obrigado. Muito bom, meu velho.
né, como eu sou o cara chato da gestão, eu sou um defensor ferrenho dos dados, né? E acho que uma coisa interessante no mercado é que conforme as margens vão caindo, eles vão, vão precisando achar novas formas, né, de reachar essa margem. E definitivamente eu tenho ouvido agora falar muito de lead scoring, porque ainda mais com produtos diferentes, né? Um produto mais barato, um produto mais caro, você tem que saber para quem você está vendendo, para quem você é assertivo. Eu vejo muito para o pessoal que tem time comercial, um dos maiores erros é que o cara pega e ele joga leads desqualificados. Então você perde todo o tempo no comercial, baixa a conversão e ainda deixa o lead insatisfeito no final do dia, né? É muito bom, velho. E, e aí, o que a gente fez aqui foi, até para uma necessidade nossa, a gente começou a ver a possibilidade dos nossos próprios lançamentos, a gente começar a fazer machine learning. Usar machine learning para fazer um lead scoring bem preciso. E aí a gente começou a fazer isso para outros negócios, né? A galera começou a curtir. Falou, você faz isso? Eu falei, uai, faço. Então, mas assim, cara, isso mudou muito o nosso jogo de otimização de tráfego, mudou muito o nosso jogo de time comercial, de recuperação, até de gasto, porque sei lá, igual a Jennifer estava falando, 500 mil leads. Ah, porra, mas o utility é barato. É, mas qualquer coisa vezes 500 mil é muito dinheiro, né? Então você vai gastar 6 centavos, você vai fazer 3 disparos para a base inteira. Você tá falando aí de, cara, pelo menos uns 20, 25 mil reais. Então você consegue economizar muito quando, ao invés de você fazer um disparo para 500 mil leads, né, você consegue fazer esse disparo para as 200 mil leads mais qualificadas. Então, quando você tem todos esses dados, fica muito mais fácil. Quando a gente tem o lead scoring, às vezes até no tráfego a gente não capta esse volume tão grande de lead. Vocês usam API para captar listas? Sim, muito. A gente usa a API para captar lista de leads engajados nos lançamentos antigos. Especialmente quando já tinha lead scoring. Que a gente pega a galera que tem uma scoring médio e alto e foca neles. A gente não usa para base geral, a gente sempre faz segmentação. Até por conta, principalmente nesse caso, não é nem pelo custo, e sim pelo risco de bloqueio. Então a gente sempre tenta fazer essa qualificação. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? O pessoal de vez em quando fica tímido, né? Mas, cara, queria agradecer demais. Eu que É, falar, agradeço. falar pro pessoal aí que vai no Legacy, o Marcelão tá fazendo um evento da VK, né, dos dias 7 e 8, ou seja, logo na sequência aí do Logo na Legacy. sequência. Inclusive eu tenho que te responder, meu WhatsApp tá uma zona. Ele separou uns convites aí para galera. Então, quem tiver disponibilidade de agenda, super recomendo, né? É um evento onde ele vai pegar conceitos muito similares, né? Desde o iniciante até o avançado. Então, tenho certeza que vai ser bem proveitoso aí para a galera que quer aprender um pouquinho mais aí com o Tavro e o que ele está construindo aí com a VK, que é do caralho. Fechou.